Nosso assunto, a nossa conversa hoje tem o título Até Breve. O que é que vem à sua mente quando você ouve alguém dizer assim, até breve? Que volta logo. Às vezes um até breve, ele demora um pouquinho e às vezes não demora quase nada. Quando Jesus esteve aqui, antes de ir embora, ele falou um até breve. Eu falo isso baseado no estudo da língua. Porque quando Jesus falou assim em João capítulo 14, virei outra vez, ele estava dizendo assim, até breve. Lá no Oriente existe um costume que quando um senhor se assenta à mesa para tomar uma refeição, e por alguma razão ele tem que sair no meio da refeição, como que o servo poderia saber se o senhor terminou a refeição ou se ele volta para terminar a refeição? É simples. O guardanapo responde. Se o senhor pegar o guardanapo e colocá-lo sobre a mesa de qualquer jeito, como sendo um guardanapo já usado, o servo vai entender que o seu senhor terminou a refeição e ele não volta mais. Mas, se o senhor dobrar o guardanapo e colocá-lo bem dobradinho sobre a mesa, o servo não tira a mesa, porque aquilo é uma mensagem de que ele volta para terminar a sua refeição. Sabe o que está escrito em João capítulo 20, verso 7? Esse não é o texto básico, mas isso é só para criar uma estrutura na sua mente, para você entender o que eu quero passar para você hoje. Lá está escrito que quando os discípulos chegaram no túmulo, eles encontraram o lenço de Jesus dobrado. Algumas versões podem dizer enrolado, mas o correto é dobrado. Até no túmulo, até no sepulcro, Jesus estava dando uma dica, até breve, virei outra vez. Jesus está ansioso por vir outra vez. Pegue a sua Bíblia, por favor. João capítulo 14. Há muitas promessas sobre a segunda vinda na Bíblia. Há muitas menções sobre a volta de Jesus na palavra, mas talvez a mais amada de todas seja esta aqui. João capítulo 14, o Senhor Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, isto é, até breve. Virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus subiu. Os discípulos ficaram olhando para cima. 2 anjos desceram. O Senhor mandou 2 anjos descerem. Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis atônitos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no alto, assim virá. Da mesma maneira, do mesmo modo como o vistes subir. Os anjos vieram ali e disseram, lembrem-se que ele prometeu até breve. Essa é a mensagem. Jesus prometeu até breve. E o até breve de Jesus para aquela geração dava a impressão que seria naqueles dias. E na nossa geração dá a impressão que será nos nossos dias. E eu penso que será, amém?
na noite do dia 24 de setembro de 1972, portanto há 44 anos, eu preguei o meu primeiro sermão. E eu preguei sobre a volta de Jesus. Me lembro que li João 14. Me lembro que cantamos 2 hinos. 133, Cristo volta brevemente, para começar o culto. E cantamos o 135, guarda, vê se muito falta, para terminar o culto. É claro que naquele tempo o pregador era diferente. E eu me preparei para falar 40 minutos e eu falei tudo em 8. Parecia uma metralhadora. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o tema: a volta de Jesus. Eu estou pregando isto há mais de 4 décadas. E eu vou continuar pregando, porque eu tenho certeza no meu coração que num desses dias a pregação vai se cumprir. Porque num desses dias Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Agora, muito antes de mim, muito mais do que 44 anos, milênios, Enoque já pregou a volta de Jesus. Judas, versos 14 e 15, Enoque falou da volta de Jesus e falou do juízo. O próprio Jesus pregou um sermão inteiro que nós conhecemos como sermão profético. Está em Mateus 24, 25, 2 capítulos. O livro do profeta Malaquias diz, no capítulo 4 e no verso 5, que Deus mandaria antes o profeta Elias. Isso é uma profecia. Deus tem um povo que representa Elias. As promessas estão aqui na palavra. E falando aos discípulos, o Senhor Jesus disse: será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Às vezes eu fico me perguntando, por que Paulo usou a figura da mulher que está para dar à luz, para falar do dia da volta de Jesus? Já parou para pensar? Esse mundo aqui, desde que o pecado entrou aqui, esse mundo aqui sempre teve problemas. Nós sempre tivemos mortes, sempre tivemos destruições. Mas nunca, em toda a história, as coisas foram tão grandes, tão graves e tão simultâneas quanto em nossos dias. Perceberam? É a mulher que está para dar à luz. Jesus falou que naquele dia, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tomada, outra deixada. 2 estarão moendo, uma será deixada, outra tomada. 2 estarão trabalhando no campo, uma tomada, outra deixada. Muitas pessoas que pensam que estão prontas, não estão. E serão apanhadas de surpresa. Vou dizer para vocês. A minha vontade seria pregar o assunto da volta de Jesus todos os sábados. Todos os sábados. Um dia desses eu preguei um sermão aqui, cujo título foi: O que sentem eles? E quando eu saí, um homem graduado, desses mais inteligentes que o mundo tem, ele falou: pastor, você tem que pregar esse sermão 3 vezes seguidas. Eu disse: por quê? Ele falou: primeiro, porque é muito bom. Segundo, porque as pessoas só começam a entender depois da 3ª vez seguida. Então acho que deveríamos falar mais sobre isso, para que aquele dia não nos apanhe como um laço. Para que aquele dia não venha sobre nós como um ladrão. Amados, querem ver? Os pregadores já não falam mais do escurecimento do sol, sabem por quê? Nem do escurecimento da lua, nem da queda das estrelas, porque esses sinais ficaram velhos. Já perceberam? Nem adianta mais falar isso aí. Nem adianta mais decorar aquelas datas lá. Não adianta mais falar do terremoto de Lisboa, não adianta. Porque depois disso já aconteceram tantas e tantas e tantas outras coisas, que esses sinais envelheceram.
O Senhor Jesus, no sermão, ele falou de falsos cristos, profetas, enganação, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, tribulação, apostasia. Será que não estamos vivendo já nos dias de Noé e nos dias de Ló? Outro dia eu estava falando com a minha esposa, a amada da minha vida, a melhor metade minha, que se Jesus não voltar logo, Deus vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Mas o se, do ponto de vista de Deus, não existe, então Jesus voltará logo. Amém? É até breve, meus amigos. Alguns detalhes. Como será a volta de Jesus? Não se deixe enganar. A Bíblia diz que será de forma pessoal. Pessoal é quando você está com a pessoa ali. Não adianta alguém dizer, ele está lá na Ásia. Porque é pessoal, é corpórea, Atos 1:11. Com poder e glória, Marcos 13:26. Rodeado de anjos, Mateus. De forma visível, todo olho verá. Bom, o como, tudo ok. Mas e o quando? Porque as grandes perguntas desta vida são como, quando, onde, por quê ou para quê. Quando? O dia ninguém sabe. Eu não sei. E você também não sabe. E se aparecer alguém dizendo que sabe, pode chamá-lo de mentiroso. Porque o Senhor Jesus disse, 24:36 de Mateus, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Nem os anjos. Agora, eu sou feliz em poder afirmar a você que, embora pareça demorada, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Pedro falou isso. 2 Pedro 3, 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, mesmo que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, é a longanimidade de Deus, porque Deus não quer que as pessoas pereçam. Talvez, do ponto de vista humano, evidentemente, porque do ponto de vista de Deus não tem atraso, nem tardança. Mas do ponto de vista humano pode parecer isso. Talvez Deus esteja, na nossa linguagem, esperando você, esperando a mim, porque Ele pensa assim, eu não posso ficar sem Ele lá na eternidade, eu não posso ficar sem ela. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Pergunta para uma mãe que tem 10 filhos, quando morre um, se os outros 9 resolvem o problema da morte do um, não resolve. Você é inigualável. Não existe, Sandra, ninguém no planeta todo igual a você. Não existe. Não existe, Abilene, não existe. Não existe, Israel. Ninguém igual a você. Não existe. Não existe ninguém igual a mim. Deus não quer me perder. Ele não quer perder você. Agora, onde é que Jesus vem? Não é num lugarzinho escondido, não é um arrebatamento secreto, porque a Bíblia diz que Ele vem nas nuvens dos céus com poder e muita glória, Lucas 21:27. Nas nuvens dos céus. Como Deus vai fazer para todo mundo ver, todos ao mesmo tempo, eu não sei explicar para você. Porque também eu não sei como é que era o planeta antes do dilúvio. Nós podemos imaginar as coisas, mas nós não estivemos lá para ver. E outra coisa, não dá para acreditar em tudo que se diz. Mas a Bíblia diz que todo olho verá e que Ele virá nas nuvens dos céus. De repente Deus vai fazer a terra virar uma mesa, não sei. Não digam por aí que eu disse que Deus vai fazer virar uma mesa. Estou dizendo, de repente. Mas eu não sei. Eu não sei o que Deus vai fazer. Agora, Deus tem todo o poder, e Deus pode fazer com que todos os habitantes do planeta vejam a volta de Jesus, todos ao mesmo tempo. E sem depender de toda essa parafernália que a gente depende hoje. Deus pode.
Agora, é bom saber como virá, quando virá, onde ele aparecerá, mas o mais significativo de tudo para mim é saber a razão por quê, para que Jesus virá. Qual é o sentido? E então tem um verso da Bíblia que está 1 Tessalonicenses. Às vezes nós lemos esse verso aqui num funeral, por exemplo. Capítulo 4. E nos versos 16 e 17, a Bíblia diz que ele virá para reunir os seus escolhidos vivos e mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e os vivos seremos transformados, e juntos, vivos, mortos, ressuscitados. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amados, enquanto Ele não vem, o que devemos fazer? Devemos confiar na sua promessa, que está em Mateus 28:20, e eu estarei convosco todos os dias, até breve se cumprir, que é a consumação do século. Até o até breve se cumprir, Jesus disse, e eu estarei convosco. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Já parou para pensar? Ney? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Aqueles meninos que estavam dentro daquele avião, há poucos dias, se você falasse para eles, quando eles embarcaram aqui em Guarulhos, Jesus vai voltar essa noite. Muitos deles eram religiosos, muitos. Inclusive agora acharam a Bíblia de um deles, que a esposa deu para ele. Eu acho que é de um zagueiro, não sei direito. A esposa é da igreja batista, eu penso. E fez uma dedicatória com uma Bíblia bonita, muitos deles religiosos. Mas se você chegasse para eles ali no embarque, olha, Jesus vai voltar essa noite. Não, amanhã nós vamos jogar, nós vamos passar, nós vamos ficar campeões. Se eu falar para você que Jesus vem logo, você também pode dizer, amanhã nós vamos jogar, nós vamos ficar campeão. Jesus vem logo, porque o até breve, você não sabe quanto é. Você não sabe quanto tempo significa o até breve de Jesus. Isaías. Encontre aí, por favor, Isaías. Eu prometo ler esses dois versos para você. Capítulo 21. Dois versinhos. É uma profecia contra Dumá. Um lugar, um povo. 11, Isaías 21:11. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Nós poderíamos fazer essa pergunta para o Senhor nosso Deus, não é? Porque esse mundo aqui é um mundo da escuridão. Nós estamos vivendo uma noite de trevas, uma noite de muita escuridão. Senhor, a que hora estamos da noite? A que hora, Senhor? E o guarda respondeu, vem à noite, vem amanhã, vem amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. A que horas nós estamos? A que horas nós estamos? Às vezes nós nos sentimos envergonhados, porque nós queremos viver de acordo com os ditames desse mundo aqui, e acaba criando um conflito na nossa mente, no nosso coração, internamente, porque nós sabemos que Jesus está por vir, está voltando, e aí nós ficamos querendo viver as coisas do mundo e querendo viver as coisas de Deus. Seria importante perguntar para o vigia, a que horas nós estamos na história do mundo? E
lembro quando comecei a pregar, nós usávamos, pastor Orne foi nosso professor de pregação, nós usávamos um projetor, e era uma coisa assim antiquíssima, considerando os dias de hoje, né? Colocava os diapositivos, os slides, e passava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Me lembro que tinha uma imagem de um relógio marcando 5 para meia-noite. Lembra disso? 5 para meia-noite. Para falar que nós estávamos próximos da volta de Jesus. Aí um dia nós estávamos fazendo uma campanha evangelística, o colega que ficou responsável pelos slides, pôs o slide invertido, e aí apareceu 00:05. E você riu, mas eu acho que é 00:05. Não são mais 5 para meia-noite. Não são mais. Certo, pastor Antal? É 00:05. Quando Jesus andou aqui, ele contou uma parábola de um noivo que demorou um pouquinho. A longanimidade de Deus. Dá para a gente cantar um trechinho? Tem um regente que possa vir aqui me ajudar? Porque se eu conduzir vocês no canto, aí nós não vamos para a eternidade, não. Eu prefiro conduzir vocês na palavra. Cante com alegria um trechinho dessa música. Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer. Jesus está voltando, até breve. Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer, e a noite ainda alta, hoje já veio amanhecer. Viajou, ó, sem desperta, a romper o arrebol, fica em pé e fica alerta, eia, pois que surge o sol. Guarda, vê a terra linda, as flores segue vai. Ouve as harpas de harmonia, ouve as hostes a cantar, peregrino, que alegria vai sempre para o lar. Obrigado a todos. Até breve. Guardemos firme a nossa confissão da esperança. Hebreus 10:23. Porque aquele que prometeu é fiel. Devemos crer no testemunho da Bíblia, nas palavras dos profetas, na afirmação dos anjos e na certeza dada pelo próprio Jesus: virei outra vez. Jesus virá para colocar fim à morte que por tanto tempo reinou soberana. Jesus vai colocar um ponto final à história de miséria, de sofrimento, contada através dos séculos. E a palavra diz assim: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. E a angústia nunca mais se levantará. Naum capítulo 1, verso 9. E Pedro diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 3 coisas para ficarem na sua cabeça. Primeiro,
O dia da volta de Jesus ninguém sabe. Mateus 24, 36. Segunda, como povo de Deus, nós não estamos em trevas. E se estivermos em trevas, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Talvez até dos líderes, mas não de Deus. Como povo de Deus, não estamos em trevas, para sermos surpreendidos no dia da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 4. E por último, devemos saber discernir os tempos. Jesus falou: vocês conhecem as estações do ano, mas é necessário conhecer os sinais dos tempos. O até breve não é para sempre. Não perca a esperança, não desista. O até breve de Jesus pode ser até amanhã. Pode ser até depois de amanhã, até o final do ano, pode ser até o ano que vem. Ninguém sabe. Espere. Ele virá. Você está pronto? Um dia desses, vão tomar essa nossa igreja aqui de nós. Um dia desses. Um dia desses vão tomar as nossas coisas. Um dia desses. E hoje, quando eu cheguei aqui cedinho, eu entrei aqui, tinha aí uns 5 ou 6 irmãos. Eu gosto de dizer que esse aqui é um pedacinho do céu. Mas esse pedacinho do céu um dia nos será tirado. Mas existe um outro céu, que não é um pedacinho, é por inteiro. Se eu estiver preparado para quando o até breve de Jesus se cumprir, ninguém poderá tirar de mim. Tenha o céu dentro do seu coração, por favor. Tenha a volta de Jesus dentro do seu coração. Quer orar comigo? Quer? Fique em pé. Senhor, hoje é um dia de glória. Nós já tivemos aqui dedicações, batismos, estudo da palavra, música, oração. Nós sentimos que a Tua presença está aqui. Hoje também é um dia especial, porque um dos meus netos está completando o 1º aniversário. Mas é mais especial ainda, porque é um dia mais perto do até breve de Jesus se cumprir. Estamos muito próximos daquele grande e glorioso dia. A palavra de Deus chama de grande e terrível dia. Grande para os que amamos a segunda vinda de Cristo. Terrível para os ímpios que não deram bola para a salvação. Senhor, envia agora sobre nós o fogo do Teu Espírito Santo, para queimar em nós tudo que for desse mundo aqui, para que em nós prospere aquilo que é eterno. Senhor, nós temos pessoas aqui próximas de 100 anos de idade. Algumas delas já ouvem falar da volta de Jesus há mais de meio século. Mais de meio século, muito mais. Mas Jesus ainda não veio. Mas, Senhor, não permita que percamos a esperança, porque um dia desses Jesus virá. Eu quero que o Senhor acalente o nosso coração, dos nossos velhinhos queridos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, juvenis. À medida que cada um precisa, meu Deus, acalenta o nosso coração. E permita que quando o até breve se cumprir, nós estejamos lá. Pessoalmente, como famílias e como igreja. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém.